Continuamos nessa tarde do primeiro dia do 14º Encontro de da Previdência Complementar, que ocorre em Florianópolis, temático Região Sul, né, que traz o tema a humanização na era digital, né, que está em discussão, está em debate, que traz grandes capacitações e reflexões sobre temas importantes que giram em torno da Previdência Complementar. Estão comigo agora, aqui, à mesa, o João Paulo, lá da Previc, a Jaqueline da Celos e a Miriam também da Celos, para a gente debater já nesse primeiro momento, já entrando no assunto, João, que eu vou te pedir, João Paulo, que é para falar desta adesão automática, do que se constitui, né, dessa mudança recente e desses ganhos e benefícios e como ela se comporta. Vamos lá. A adesão automática responde a uma reivindicação histórica das entidades fechadas de previdência complementar, justamente porque nem sempre as pessoas, quando entram em atividade numa patrocinadora, eles querem participar de um plano de previdência complementar. O nome já está dizendo, para formar uma reserva para, quando se aposentar no INSS, ter uma renda complementar à renda do INSS, porque há uma tendência de que os benefícios da Previdência Social tendem sempre a baixar, porque cada vez mais pessoas entram no sistema do INSS e não há dinheiro para todos, portanto, os benefícios estão sempre sendo reduzidos ao longo do tempo. São as famosas reformas que muitas vezes levam àquela polêmica, aquela discussão infindável que a gente vê? Sim, as reformas que elas são feitas justamente por causa da modalidade de acumulação do capital que será destinado ao pagamento de benefícios. No INSS, que é o Regime Geral da Previdência, o processo, ele é um processo de repartição simples. Isso significa, em outras palavras, que as pessoas que trabalham no momento estão pagando o benefício das pessoas que já se aposentaram. Correto. Então, o que é que acontece? Cada vez menos há vagas de emprego, cada vez menos há trabalho formal, que implica a contribuição para a Previdência Social, de maneira que muita gente fora do mercado de trabalho formal, o mercado informal, ou seja, sem carteira assinada, e as pessoas, até por uma questão de necessidade de renda para as necessidades imediatas, sempre adia para amanhã ou para depois a contribuição para a Previdência Social, e quando se vê lá com 50 anos, quando se vai dar conta de que precisa acumular alguma coisa para a sua aposentadoria, já está com 40 ou 50 anos e vai acabar estando lá no benefício de prestação continuada, que recebe um valor fixo, vamos dizer assim, todos recebem o mesmo valor. Então, esse regime da Previdência Complementar faz com que a pessoa tenha uma renda conforme a sua contribuição maior do que a renda do INSS, ou seja, para complementar a renda recebida do INSS por ocasião da sua aposentadoria. Ou seja, lá na frente ele vai ter um benefício melhor, mais segurança, mais tranquilidade para a fase da vida onde há menos atividade, ou seja laboral, seja também intelectual, porque todos nós envelhecemos. Sim. Vai chegar um dia para todo mundo que o ritmo, né, decorrente até do avanço da idade, mas reflete-se no momento também uma preocupação, acho que de todas as entidades, da sociedade em geral, que é a longevidade, né? As pessoas estão envelhecendo mais tardiamente, estão vivendo mais. Que bom nesse ponto, né? Mas Jaqueline, né? Permita chamar de Jaque. Nesse processo que a gente tem agora, nesse primeiro momento, a adesão automática, ela traz benefícios. Sim. Como as pessoas elas pensam muito no presente e acabam não se preocupando com o futuro, nós estamos vivendo mais
muitas pessoas também acabam tendo que ajudar financeiramente a família, então acabam deixando a previdência complementar para quando, né, a pensarem que vão se aposentar. E daí você não vai mais ter aquele tempo para conseguir ter uma rentabilidade trabalhando a seu favor. Você vai precisar correr com 50 anos contratando uma previdência complementar, você vai ter que contribuir muito mais do que quando se você tivesse 25 anos de idade contratando no seu primeiro emprego. Então, antigamente as pessoas pensavam... Como era antes e como é que nós estamos agora? Então, se a gente for pensar lá nos anos 80, muitas empresas, quando contratavam, a pessoa passava, né, num concurso público, ela já se inscrevia automaticamente o plano, porque o próprio recursos humanos da empresa chegava e ofertava o plano e apresentava a previdência complementar como um benefício. Então, a pessoa pensava assim, já vai ser esse desconto no meu contra-cheque, mas eu sei que eu vou poder me aposentar, né? E eu estou contribuindo, nem que seja um pouquinho todo mês, para deixar tanto uma segurança financeira para mim, quanto para minha família. E ao longo dos anos isso se perdeu. Então, realmente, essa questão da adesão automática, ela é uma dor do segmento há muitos anos, que a gente vem lutando, e que agora, recentemente, foi aprovado, né, SNPC 60, e agora acho que o maior trabalho que a gente vai ter, junto também com as nossas patrocinadoras, é mostrar o quão importante é ter essa adesão automática e reter os participantes. Então, seja um trabalho logo após o colaborador ingressar na patrocinadora, seja mostrando cases mesmo de sucesso. Então, dessas pessoas que tiveram a adesão lá nos anos 80, que hoje já são aposentados há mais de 10, 20 anos, e que como essa cobertura foi importante tanto para a saúde financeira, para a gestão financeira dessa família, e que essa longevidade ela está cada vez mais... que a pessoa vai poder acessar esse conforto na aposentadoria. Hoje nós não temos a terceira idade, né? Nós já somos cada vez mais longínquos. E Miriam, traz informações pra gente assim, o processo dessa adesão, né, de forma voluntária, ele não é compulsório. Ou seja, a Previdência tem esse princípio que eu faço adesão porque eu quero poupar e é uma escolha do indivíduo, certo? E como é que funcionaria? Então hoje ele ingressa, ele está na instituição, na empresa dele e... Hoje ele ingressa e ele tem que solicitar a adesão dele junto ao plano previdenciário da entidade. Só que o que acontece? Muitos participantes, por falta de conhecimento, por questões financeiras, como o senhor João Paulo colocou muito bem ali, que às vezes, vou gastar agora, por quê? E até o que a gente estava conversando antes de começar o podcast, Carlos, da questão dos participantes que estão entrando agora, alguns participantes, né, eles têm uma visão mais imediatista, né? Então, para que eu vou contribuir para uma previdência agora, se eu, né, daqui 30 anos eu não sei o que vai acontecer comigo, eu vou investir num... Só se vive uma vez, aquele famoso discurso, né? Para que eu vou guardar? Eu me lembro, até estava comentando com você antes de começar o podcast, que quando eu era bem jovem, a minha mãe sempre incentivou a gente a fazer uma poupança lá em casa, então tinha que fazer. E eu comecei a trabalhar com 16 anos, inclusive aqui no Costão do Santinho, e eu lembro que quando eu trabalhava aqui, entrei com a carteira assinada, eu tenho que assinar minha carteira com 16, porque com 50 anos eu quero estar aposentada e curtindo a minha aposentadoria lá no navio e etc, né? Só que hoje a gente sabe que a realidade não é essa, a gente vai estar com 65, 70, talvez ainda no mercado de trabalho. Só que a nossa geração... Que bom, né? Que bom, sim, porque claro. A gente não tem... O que a gente fala talvez aqui dessa transição ao futuro tranquilo, não é que as pessoas querem ficar acomodadas ali descansando o tempo todo, mas para ter planos para mudanças de vida, para empreender, para qualquer decisão que possa tomar lá na frente. Exato. E essa questão da previdência complementar é para um público muito restrito hoje no Brasil, infelizmente, se eu não me engano, no último estudo que a gente fez, cerca de 2% da população tem acesso a uma previdência complementar. Então nós... O que é acesso? É porque a previdência complementar também depende de renda. Exatamente. E a renda do brasileiro, é uma renda baixa. Exatamente. Então, como é uma renda baixa, sobra pouco para a poupança e porque tem que se manter, né? As questões de sobrevivência no presente são muito mais ingentes do que pensar no futuro. Né? E o que a gente fala muito para o participante quando ele vem para a gente no balcão, né, Jaque, para a gente falar para ele sobre a Previdência,
que a nossa entidade, as patrocinadoras, quem está nas patrocinadoras, é um público privilegiado. Né? É difícil você entrar num investimento que você investe R$1, você ganha R$1 e mais a rentabilidade. Então, Exato. a gente sempre tenta colocar essa questão para o participante, né? Que hoje é um privilégio ter uma previdência complementar hoje. Nem todas as... É importante É importante. isso, porque Vamos lá, João. é importante Continue com a gente. pelo seguinte, porque se você coloca um dinheiro na poupança do banco, você vai receber, né, um juro, uma taxa de juro que depende a rentabilidade prometida pela instituição, que depende da rentabilidade, apenas da rentabilidade daquele montante de dinheiro. Perfeito. Quando você investe na previdência complementar, você entra num plano de previdência complementar patrocinado, você tem um lucro de 100% na veia. Significa o quê? Porque se você, como a Miriam falou, se você coloca R$1 e o patrocinador coloca também R$1, já na saída você tem 100% de rendimento. Isso, para a gente explicar para o público que está às vezes assistindo, nos ouvindo ou nos vendo, a patrocinadora é a empresa de atuação daquele servidor, daquele trabalhador, que quando ele toma a decisão de ingressar no plano de previdência complementar, aquilo que ele aportou, ou aquilo que ele migrar, a gente fala de portabilidade daqui a pouco, sim, o patrocinador, ele investe em conjunto. Mas não é na migração, ou seja, tá, no período de contribuição. Isso. A contribuição mensal. Então, vamos dizer, eu ganho R$10 mil, exemplo, a contribuição para o plano é 5%, então eu vou fazer esse aporte ali de R$500. Isso, né, de R$500. O patrocinador, a empresa onde eu trabalho, ela também coloca R$500. Então é como se eu estivesse colocando 10% decorrente desse auxílio. Isso, eu coloco 10% do meu salário, o patrocinador também coloca 10% do meu salário, isso vai para o plano, é aportado para o plano, a entidade de previdência complementar administra esse recurso. O plano tem uma meta atuarial para seguir, ou seja, eu vou aplicar esse dinheiro, o mínimo que eu vou buscar no mercado é um investimento que me dê, por exemplo, inflação mais 6%. Então, significa que aquele meu R$10 mil que foi aportado, aliás, R$1.000, né? Nós estamos que está lá 10%. Investindo. Eu adoro ouvir o termo aqui na mesa de investimento. Isso. Né? Então, porque não é uma reserva que estou sendo privado daquele recurso. Isso. Não, pelo contrário, eu vou usufruir. Estou investindo. Exatamente. Então você além de ter a tua contribuição e a contribuição do patrocinador, você vai ter o rendimento da aplicação desse dinheiro, né, no mercado financeiro. E onde é que se aplica? Se aplica em estradas, em construção de imóveis, né, porque se compõe um fundo, exatamente, que ele é administrado, e esse fundo somado ele tem mais capacidade de se multiplicar. De se multiplicar. Então é isso que se chama o processo de acumulação. Por isso o regime da Previdência Complementar é um regime de acumulação. Você acumula, para lá na frente você mesmo ter o seu benefício. Enquanto que na Previdência Complementar, as pessoas trabalharam, mandaram dinheiro para a Previdência para pagar aqueles que estavam aposentados na sua época. No caso da Previdência Social, que ele chama, né? Social. Isso, a Previdência Social. Então, comparando as duas coisas, é justamente isso que no INSS, na Previdência... Popularmente conhecido, né? O famoso. Isso, no INSS, o regime geral. que é o regime geral, o número de trabalhadores de agora que contribuem para o INSS pagam a aposentadoria daqueles que já se aposentaram, os benefícios de aposentadoria daqueles que aposentaram. Eu acho que aproveitando o gancho que a Miriam, né, comentou em relação à poupança, a gente vê muitas pessoas que realmente acabam, eu não consigo contribuir para a Previdência, mesmo tendo esse incentivo do patrocinador, né, e acabam ou poupando, ou às vezes adquirindo até um título de capitalização. Então acaba pagando R$50 por mês por algo que às vezes não vai nem te dar uma rentabilidade, vai só trazer o teu dinheiro corrigido. Entre esse comparativo, né, permita, Jaqueline, de perguntar, diz assim, as pessoas
compara os ganhos imediatos, os CDBs, o LCI, o LCA, ou seja, N carteiras que possam ser investidas e confundem a previdência complementar, que também é um investimento, obviamente, só que eles são para propósitos distintos. Isso, talvez até sejam os mesmos propósitos. Talvez a pessoa esteja ali poupando, pensando no futuro dela na aposentadoria. Só que o que acontece, que a gente vê muito hoje em dia, são pessoas que não têm entendimento, porque se a gente for abrir aqui só falar de fundos imobiliários, CDBs, e então assim, é um material muito extenso e você tem que ir a fundo para você saber realmente no que você está errando, no que você está acertando. Permita, às vezes é uma sopa de letrinhas que a gente que não é especialista fica confuso, e nisso nas entidades a gente tem uma equipe que faz de especialistas, de estudiosos, de investidores, porque não, de operadores, que tem a responsabilidade legal de fazer aquela gestão. Exato. Então, assim, a gente tem várias premissas que precisam, estudos atuariais, equipes de investimento capacitadas, equipes técnicas, né, para entender todo o contexto e o cenário econômico do país e até fora, e investir o teu dinheiro adequadamente e te dar esse retorno. Então, às vezes a pessoa está achando que está fazendo algo interessante, e não acho errado a pessoa poupar, ter dinheiro na poupança, ter outras formas de investir o dinheiro. Mas a previdência complementar, ela precisa, como, né, até teve ali no painel anterior, que o seu Jarbas falou, ela precisa ser para todos. E quando a gente pensa também em como é a configuração do INSS hoje, e que muitas pessoas estão trabalhando de forma mais sem estar contribuindo para o INSS, eu penso que a previdência complementar, ela nem a nomenclatura é essa, mas ela já deixou há muito tempo de ser complementar. Para muitas pessoas no futuro, ela vai ser a renda, a aposentadoria principal desse investidor, vamos dizer assim, que está investindo em previdência. Então, assim, eu não quero a gente está usando o nome investidor porque ele está tão em voga agora, e tão propagandeado por essas, não vamos falar financeiras, mas acho que chamam-se os bancos hoje digitais, né, as fintechs. Sim. Que todo mundo quer ser investidor. Isso. É uma sensação que agora, que eu posso gerir meu próprio recurso, porque eu tenho a facilidade, porque está tudo na palma da minha mão. Miriam. Não é bem assim, né? Não é muito bem assim, né? Mas pegando o gancho que você está dando, a vantagem da previdência complementar e do modo como ela é administrada, até por força da lei e da fiscalização da Previc, é a questão da transparência. Ótimo. A transparência, ou seja, tudo que se faz num fundo de pensão, num chamado fundo de pensão, ou numa entidade de previdência complementar, é a transparência. E é uma transparência ativa. Significa que é a entidade que fornece todo um conjunto de informações em linguagem simples, muito analítica, que ele sabe o que está aplicando, sabe o que é que está pagando, sabe o que é que está entrando no seu fundo de reserva, e sabe também o que é que está pagando para administrar esse dinheiro. Enquanto que os bancos, essa questão, eles não abrem mão, eles não dizem. Até porque o banco, a minha leitura, você me corrija, né, leigo, mas o banco ele tem um outro propósito. O banco ele tem a finalidade de lucro, empréstimo, outros tipos de fomento, que ele não tem uma preocupação legal como uma entidade que surgiu especificamente para essa finalidade. Exatamente. Né? Isso é muito, muito importante, porque às vezes muitas vezes é comum a pessoa dizer, não, eu vou pegar o meu dinheiro e vou aplicar lá no banco tal, porque lá a taxa de administração é 0. Vocês aqui cobram 0,6% do meu patrimônio. Porque é transparente, está ali. Porque é transparente, nós mostramos. Enquanto que o banco... Isso, aí o que é que o banco faz? Ele te dá um rendimento líquido, te dá uma taxa líquida, porque ele aplica taxas maiores, cobra de você por dentro e que você não vê. A você questão não sabe a conta. É da forma de se trabalhar o dado e explicitar isso para aquele cliente, aquele contratante, né? Às vezes ele pensa assim, não pago taxa administrativa, mas aí ele tem uma taxa de descarregamento ou decarregamento muito maior do que uma taxa de administração. Algum lugar ele vai compensar isso. Ninguém trabalha de graça, não há almoço de graça. Como dizem os americanos, não existe almoço grátis. Deixa eu puxar aqui para Miriam. Que Miriam, no início aqui da nossa conversa, antes de nós ligarmos os microfones, você demonstrou que é uma preocupação hoje também, né, nas finalidades de educação.
né? Que é o hábito do poupar, isso vir lá do seio familiar, que você falou, da sua família, que você tinha lá as lições em casa de importante guardar uma parte para o futuro. Talvez esse futuro não era tão claro ou tão rico de informações como a gente tem hoje, né? Você acha que esse problema ainda persiste? Ele aumentou? Como é que está a situação agora? Eu acho que sim. A educação previdenciária, eu acredito que ela deveria já estar inserida nas escolas, né? Eu acho que a gente deveria... como acho que ali na palestra agora que a gente ouviu, desde os 7 anos de idade, a gente já poderia começar isso já com os jovens, né? Principalmente essa galera que agora quer ser youtuber, influencers, a gente se preocupa muito. E uma galerinha que consegue influenciar, né? Eles conseguem, então, eles têm força. Eles não têm muito essa questão da educação previdenciária, de guardar esse valor para lá no futuro, né? Eu tenho meus sobrinhos, eu brinco com eles, eu vou dar presente, mas vai ter que ser em dinheiro para guardar na poupança. E aí agora eles já estão meio que, o que você quer de presente? Eu quero R$200 para guardar na minha poupança. Agora eles já estão aprendendo até demais, assim, né? Então, eu acho que essa questão da educação previdenciária, ela tem que começar cedo, né? Principalmente porque agora, como eu falei ali, a gente não sabe o que vai ser do nosso futuro, né? Se vai ter INSS lá na frente, né? Ou visto, talvez, se a gente bate na mesa, né, para não acontecer, mas a gente passou 2 anos de uma pandemia terrível. Exatamente. Quem imaginava que surgiriam cenários assim, incontroláveis quase. Exatamente. Exato. E tem falando agora um pouquinho também do nosso plano, tem um caso muito emblemático que aconteceu em Lages, quando a gente foi fazer atendimento aos participantes que estavam saindo para aposentadoria, né? Porque na entidade de previdência você pode resgatar o valor ou você pode transformar em benefício. Resgatar o valor, ou seja, chegou a época de eu me aposentar, eu posso sacar aquele fundo inteiro? Pode. Ou eu posso receber mensalmente, como um salário. Exato. Então, um participante, ele estava lá na palestra, né, com a gente, assim, a gente estava dando a palestra para os que ainda estavam para se aposentar, e ele já tinha saído da patrocinadora. E ele falou que que é um arrependimento dele, que quando ele foi se aposentar na patrocinadora, ele resgatou esse valor para investir em kitnets, fazer investimento em kitnets. E aí veio a pandemia. Ele ficou totalmente, né, sem poder receber os aluguéis. Ele falou que não tinha nem coragem de cobrar, né, os inquilinos. E ele acabou ficando sem renda, né, porque daí ele já não tinha mais a fundação. Então a pandemia atingiu em cheio o negócio dele. Então ele falou que ele se arrependia muito por isso, porque também tem questões de plano de saúde que eles acabam perdendo quando eles saem. Então esse caso assim me marcou bastante no sentido que o participante falou, não, eu deveria ter deixado meu dinheiro lá, porque chova ou faça sol eu ia estar recebendo hoje o meu benefício. Com ou sem pandemia, as entidades conseguiram honrar todos os pagamentos, né? Então, isso assim ficou bem marcado para mim na época, né? Mas o mais importante, por favor, é bom relembrar, claro, que esse exemplo que ela está dando é um exemplo ainda feliz, por incrível que pareça. Ainda é feliz. Porque ele ainda, queira ou não, tinha uma reserva pequena, mas imobilizada. Exatamente. Tá. Ele tinha os bens de raiz. Vamos dizer assim, passava por um momento de crise. Mas que, por certo ponto, ele pode se tornar um passivo, porque ele vai ter custos ali, né? Tudo bem, mas de qualquer maneira, ele tinha imóveis, e imóveis é um investimento que ele guarda valor, inclusive na crise. Ou seja, ele pode baixar, pode negar renda, como foi momentânea. Mas a zero ele não vai chegar. Perfeito. O problema de quem faz o resgate ou faz o saque, como a gente diz, é que ele se aventura em pequenos negócios e ele não tem expertise para isso. Ele ou não se nunca foi empreendedor e se lança nesse momento, João Paulo, que ele de repente diz assim, agora formou um tesouro, eu tenho acesso, estou rico. Ele se deu a ideia de que ele vai administrar melhor do que o próprio fundo de pensão, que geriu para ele esses recursos e deu uma reserva até vantajosa, que aos olhos dele ele pode multiplicar, né, com a sua atividade, e acaba perdendo. Outros também... Não deu certo. Abriu um restaurante, abriu um hotel e quebrou. Outro, por exemplo, recebe lá R$2 milhões, porque é comum a pessoa ter 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões. É uma vida, né? É uma vida dependendo do salário que ele foi contribuindo. E o que é que acontece? Chega na hora, ele resgata. Daí tem um filho que precisa de uma ajuda, tem outro que fica doente,
e aí quando ele vê, aquela reserva já foi mais da metade. É difícil ganhar, mas para gastar é muito ele fácil. Não consegue mais se recuperar. Não consegue mais se recuperar e perde todo aquele, vamos dizer assim, aquele investimento que ele fez dirigido para um benefício de aposentadoria. Então, isso é interessante, mas assim, até porque esse benefício ele é transferível, né? Você tem a sucessão. Ele tem a sucessão, sim. Ele tem a então sucessão. Eu não poupo somente para mim, porque na minha ausência... Eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu, eu contribuí durante 33 anos diretamente e me aposentei, vai fazer esse ano 20 anos que eu estou aposentado. Não, é tão jovem? Sim, é claro, mas a gente tem que falar isso, sou um jovem. Eu paguei para isso e quando chegou no momento da aposentadoria, eu fui lá e peguei a minha contribuição da Previdência Complementar, pela CELOS, pela Fundação Celeste de Previdência Complementar. E eu estou há 20 anos recebendo o meu benefício. E tem mais um benefício pago 2 dias antes de terminar o mês, há 20 anos. Nunca houve um atraso. Por quê? Porque o dinheiro está ali, ele está aplicado, ele está planejado para pagar benefícios, ele é obrigado a haver um planejamento financeiro para o pagamento dos benefícios. É obrigado a ter um programa de solidez. Né? Isso que é mais importante. A Constituição, que se trata de um fundo, obviamente vários contribuem, mas ele tem uma fiscalização e um propósito, vamos falar melhor assim, uma profissionalização nessa gestão que vai garantir, né, esse pagamento em dia e todo esse benefício que a gente está falando aí. Isso se dá por critérios de liquidez, de solvência, de segurança, o princípio de conservadorismo, o princípio da diligência. Tudo isso são mecanismos, são também, vamos dizer assim, uma disposição mental, todo um preparo mental para fazer com que aquela poupança renda, que aquela poupança acumulada, ela, de fato, ela dê, ao final da vida ativa, aquele valor de expectativa, aquela expectativa de um benefício. Ela retorna ao investidor de uma maneira madura e segura. Exatamente. Né? Vitalício. Inclusive, há fundos, né, conforme o regulamento do fundo, que tem a pensão vitalícia. Né? Além disso, tem a pensão vitalícia, dependendo do plano também, as regras do plano. Pode ser essa pensão apenas para a mulher, por exemplo, ou a mulher para o marido. Claro. Né? Vice-versa. E para os filhos menores de 21 anos. Então, tudo depende da modelagem do plano. Então, tudo isso aí, vamos dizer assim, é explicado para o participante e ele tem sempre à vista todos esses dados, toda essa informação. Mas muitas vezes as pessoas, por isso precisa da educação financeira e previdenciária, porque o boi engorda à vista do dono. Então ele tem que saber o que é que está sendo feito com o dinheiro dele e se aquela expectativa contratada tem problema. Vai ter recurso no futuro para... Ela vai ser execuível, né? Se aquele fundo ele se comporta. Desculpa aqui, mas Imagina, né? O que é mais importante é que o seu áudio a gente captou. Jaqueline, você dividiu essa preocupação também anteriormente com a gente até em alguns momentos falava de portabilidade. Que conceito que é esse? Onde é que ele se aplica? E como é que a gente pode trazer mais? Para a gente já entrar nos institutos, mas pegar um pouquinho da fala do seu João Paulo. Isso. O que acontece também, essa questão do resgate, que é um dos institutos, assim como a portabilidade, eu acho que quando a pessoa opta pelo resgate, ela está perdendo muito o princípio previdenciário, o caráter previdenciário. Né? E então, assim, a gente faz bastante atendimento aos participantes quando estão nessa época de se aposentar. Então, quando a pessoa ela tá assim estremecida, porque o meu filho está precisando, eu quero investir agora em alguma outra coisa, acaba tendo essa confusão do que vai poder fazer com esse dinheiro. E querendo ou não, agora, em 2022, teve a aprovação da CNPC 50, que teve uma flexibilização dos resgates. Então, assim, hoje em dia, você pode fazer
fazer, né, principalmente planos CDs, fazer essa questão de resgates parciais ao longo do seu período ali colaborativo como participante ativo do plano. Então, às vezes você pensa na tua segurança financeira, eu só vou poder usufruir desse dinheiro quando me aposentar daqui 30, 40 anos, mas não é bem assim. Então, você tendo aquela acumulação da tua poupança previdenciária, por exemplo, mesmo agora nessa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, de você poder fazer um saque parcial da tua SEAP, que é a tua conta individual de aposentadoria, para poder te ajudar num momento de crise como esse. Ou às vezes mesmo numa questão de uma pandemia, de você poder ter, então, a tua segurança. As pessoas têm muito essa questão da previdência a longo prazo, mas ela não é tão a longo prazo. Nós já estamos tendo muitas normas, muitas exatamente, para a pessoa poder ter acesso ao dinheiro em momentos necessários para a sua... Isso é mais recente? É uma legislação recente? São resoluções? São normas mais recentes? Resoluções. Então, essa flexibilidade dos institutos também, a questão da portabilidade, ela entrou ali em 2022. Isso, né? E os planos estão se adequando até a 2025, se eu não me engano, seu João Paulo? A portabilidade já existe. Isso, né? mas já há muito tempo, né? Isso, mas essa flexibilização, a atualização ali da CNPC 50, ela entrou em 2022. Exatamente. Ela veio Agora. para flexibilizar essa questão dos resgates parciais e tal. E ficarmos mais competitivos com os próprios bancos também, né? Que engraçado. Mas na verdade foi para isso. Na verdade foi para isso. Ou seja, retirou um pouco o caráter previdenciário da acumulação para transformar numa poupança financeira. Note bem, entendi. Até agora a gente está falando de poupança previdenciária. Sim. Poupança previdenciária para quando chegue o momento de você se aposentar, você pode transformar aquele valor em benefício. Mas pode sacar, mas isso não pode resgatar. Isso, mas aí foge ao raciocínio dessa acumulação. Exatamente, é apenas um instituto, é para dar uma opção, né? É uma opção. Enquanto que o resgate anterior, ou resgate parcial, como se chama, transforma essa poupança previdenciária num certo viés, ou tem um certo viés de poupança financeira. Isso é uma adequação, talvez a gente fala aqui muito... Uma adequação aos tempos novos. Aos tempos novos, a preferência do público, que imaginem, que as pessoas estão vivendo mais, querem viver talvez com qualidade, mas por outro lado existe o pensamento do imediatismo ou o receio de surgir emergências como tivemos agora no Rio Grande do Sul, a qual o Rio Grande do Sul ainda passa, né? É como foi falado agora por ela, né? Também isto veio em função da necessidade de competir. Porque o mercado, com instituições financeiras. O mercado financeiro, ele é muito ávido por recurso, por administrar recursos. Então ele sempre tem uma propaganda muito eficiente, tem uma comunicação muito eficiente com o público. Os maiores investidores em publicidade no Brasil são instituições financeiras, são os bancos, né? Então eles têm todo um aparato de buscar clientes. Até lúdico mesmo, né? Isso, até lúdico. Então, e também é o seguinte, por incrível que pareça, quem poupa mesmo é na Previdência Complementar. E quem tem os benefícios tributários são os bancos. Que ironia. Que ironia, exatamente. Então os bancos... Isso se trata de um desafio deste mercado, vamos dizer, entre aspas, né? Então os PGBL, o VGBL, principalmente o VGBL, ele tem uma isenção tributária enorme, ganhos tributários enormes, enquanto que a poupança, a previdência complementar, não tem incentivo tributário. Então, e por que talvez isso ocorra? Ocorre porque... falta de discussão, falta do debate para ter esse aperfeiçoamento. Na verdade, nós vemos sobre o regime capitalista, quem tem força tem, quem não tem, não tem. E está explicado. Está explicado. Então, é isso. O mercado financeiro é um mercado ávido por dinheiro, por administrar... e com inúmeros atrativos comerciais, né, que se provotam. Então, são benefícios, são, sei lá, salas VIP, são cartões. Isso. Então ele passa a ideia para o mais jovem de que o mais jovem, aplicando no banco, ele tem muito mais facilidade de acessar esse dinheiro do que o da Previdência Complementar. Então o que se fez foi exatamente para, mais ou menos,
poder competir nesse campo da acumulação de recursos e na administração de recursos de terceiros, que é o caso, né, por um banco ou por um plano... Por uma entidade, né? Por uma entidade, por um plano de previdência complementar. Então, se teve que flexibilizar a norma para permitir saques parciais em determinadas condições. Questão de visão, talvez, de longevidade, né? A pessoa talvez tinha... Estou especulando, talvez, aqui, mas tirando essa dúvida com vocês. Talvez os hábitos hoje de redes sociais, da satisfação do imediata, né? Do empréstimo consignado, desconto em folhas, facilidades. Exatamente. Você financia muitas vezes a perder de vista e eu consigo adiantar o meu sonho. Exato. E muitas vezes depois eu vejo que aquele... Antecipar o consumo, porque a previdência complementar é uma renúncia do consumo presente em favor de um consumo futuro. Questão de decisão. É uma questão de decisão, exatamente, e também A de Miriam trazer uma informação. previdenciária. De educação previdenciária e de educação financeira, porque é um desafio. O exemplo que ela deu, né, daquela pessoa que fez o resgate, ele não estava preparado em termos de educação financeira para administrar um patrimônio que ele nunca administrou na vida. Não, e feliz a oportunidade que você teve de testemunhar isso e a pessoa muitas vezes reconhecer. Exato. E bem isso que o senhor João Paulo falou, vai ser um desafio agora para as entidades com essa CNPC 50, nessa questão da educação previdenciária, para não tornar esses resgates mais conscientes, né? Para não acontecer qualquer coisa ali, a pessoa já mexer naquela poupança que ela tá que lá na frente vai fazer falta para ela. Então, vai ser também um desafio para as entidades em trabalhar o participante para essa questão dos resgates. Não, esse resgate é viável agora, é necessário agora para que se tenha esse resgate também mais consciente também. Aí fica aqui Carlos, por favor. Vamos adiantar um pouquinho? Claro. É a questão da portabilidade. Esse é o tema que nós queríamos trazer agora, para a gente já caminhar. A portabilidade, ela é muito interessante. Ela é o inverso dos resgates. Né? E por que ela existe? Ela existe porque, antigamente, eu, por exemplo, entrei na Celesc, fui empregado da Celesc, eu entrei estagiário e saí aposentado. Né? Portanto, praticamente, os empregos que eu tive antes foi um emprego preparatório enquanto eu estava estudando. Não, e a longevidade dentro da mesma empresa, né? Exatamente. Então, mas hoje o trabalho, né, você não tem essa ideia de ficar para sempre numa empresa. Exato. As pessoas tendem a mudar, as pessoas mudam por vários motivos, inclusive por desenvolvimento profissional, por outras opções, e a portabilidade faz com que você saia de uma empresa que tem um plano privado de previdência complementar e vai para uma outra empresa que tem a previdência complementar. Tem então eu posso levar essa quantia para lá. Exatamente, você vai levar toda a sua reserva de poupança. Ou seja, aquilo que o empregador contribuiu e aquilo que você contribuiu e tudo aquilo que foi ganho no período, você vai portar para a outra entidade. E lá vai somar as contribuições dele, as contribuições do novo empregador, e mais lá na frente ele pega o seu benefício de aposentadoria. Até porque aquela previdência, ela é minha. Isso, eu adotei, então eu posso levar ela comigo. Inclusive isenta de imposto de renda. Exatamente. Nessa modalidade. Essa modalidade tem esse benefício. Exatamente. Do participante portar e não ter o desconto do imposto de renda. Até porque não houve o saque, então ele é beneficiado nisso. Eu não tive renda nisso. É uma operação de entidade para entidade. Tá. Então, outro ponto também que além... importante. Esse recurso não passa por mim, elas migram de entidade para entidade. Exatamente. E também uma questão da portabilidade, não só de patrocinadoras por patrocinadoras. Então, passei de um concurso e vim, saí de um concurso e fui para outro concurso. Você
estamos falando aqui de instituições financeiras, de bancos, então às vezes a pessoa tem um PGBL em um banco, então que tem esse caráter previdenciário, né? Ele chega pra gente lá na Celos, solicita um atendimento e a gente acaba vendo essas letras minúsculas dos contratos. São especialistas, né? Exatamente, dos bancos, e a pessoa acaba vendo assim, não, a rentabilidade aqui está melhor, eles prometem uma coisa lá e não estão cumprindo, aqui eu consigo ter essa transparência que a gente está conversando aqui, eu consigo ter acesso à informação, tem atendimento personalizado também nas entidades de previdência complementar. Isso é um ponto que a gente vai enaltecer daqui a pouquinho, mas continua. Então, assim, né, não é atendimento só e humanização. Exatamente, então não é só num banco que você é personalité, né? Então, a gente tem um atendimento exclusivo para cada participante e para cada realidade do participante. Já aconteceu de nós dois estarmos numa mesma sala e um participante fala assim, você tem que fazer a mesma coisa que eu. E a realidade da pessoa ser totalmente diferente da outra. Então, há essa consultoria, há essa análise de perfil para que o consultor, não sei se é esse o termo corretamente, para que eu tenha essa auxílio, esta orientação, divida um pouquinho da minha particularidade ali e eu tenho a melhor orientação de como eu fazer essa reserva. Além do que, por lei, você é obrigado, as entidades são obrigadas a colocar no seu site simuladores. Isso. Existem os simuladores. A turma hoje toda gosta de aplicativos. Né? Exatamente. Então eu vou lá, eu entro no sistema e posso simular a minha situação daqui 5 anos, daqui 2 anos. Ou se eu coloco aqui, se eu coloco ali, se eu coloco lá. Há entidades, há entidades que têm perfil de investimentos, que também pode fazer simulação para, no caso que haja perfil de investimento. Então, o perfil, no caso, meu, né? Então, o seu perfil. É aqueles perfis que eu sou mais conservador, mais arrojado, mais agressivo. Isso. Exatamente. Perfeito. Mas também é o seguinte, se eu quiser fazer aportes, né? Se eu quiser fazer aportes extraordinários também, que é possível fazer aportes extraordinários. Afinal, estou guardando para mim. Exatamente. Então, tudo isso é possível porque tem a obrigatoriedade de um simulador. Mas sabe, João Paulo, eu aproveitando a sua fala e também como a Jaqueline colocando, que é a humanização. Eu me perco com todos os simuladores e todos esses números, eu opto por isso, assim, alguém vai entender melhor mais do que eu. Se você aparecer no balcão de uma entidade de previdência complementar, eles vão fazer a simulação do jeito que você quer, sem ter nenhum trabalho, sem... que interessante, às vezes a pessoa não sabe nem confiança. Operar no simulador. Isso, porque é o seguinte, um gerente de banco, ele tem um interesse porque ele tem metas para cumprir. Ok? Enquanto que no sistema da Previdência Complementar, a meta é o contrário, é atender o participante. Então a humanização está aí, porque estamos na era digital, tema do 14º encontro, né, da Previdência Complementar, que em todas as inteligências artificiais aí disponíveis, de todos os recursos, aplicativos e propagandas, que é importante frisar isso, a humanização se faz mais forte do que nunca, na opinião de vocês. Total. Por favor, começando pela Miriam. Com certeza, né, hoje a gente tem uma política lá dentro da nossa entidade, de que a ideia é que nenhum participante se desligue da patrocinadora sem passar por um atendimento personalizado de previdência. A gente já tem até um sitezinho lá que ele programa o horário que ele quer ser atendido, se ele quer ser atendido de forma presencial, virtual, através de ligação, de vídeo. Porque tem aqueles participantes que moram lá no interior, que às vezes não tem nem acesso ao computador. E eles gostam de vir aqui, né, Jaqueline? A gente às vezes atende muito participante que vem de outras entidades, de outras cidades para falar com a gente. O contato presencial, como nós estamos agora. As pessoas gostam de ver, né, eles frente gostam. A frente. Exatamente. Então, o que eu sempre falo para o participante quando ele está saindo? Eu falo assim, a decisão é sua, só que eu não quero que você saia daqui sem ter todas as informações necessárias para que a sua decisão seja o mais assertiva possível. Perfeito. Né? Então, eu acho que também essa questão da transparência, acho que um case de sucesso agora da Celos é que a gente disponibilizou o simulador de imposto de renda, né? Então, em 10 de janeiro teve a publicação da Lei 14.803, se eu não me engano, e então nós em tempo assim meio que recorde, nós somos uma das primeiras previdências que disponibilizou o simulador de imposto de renda para os participantes. Então, antigamente as pessoas no ato da inscrição ao plano de previdência, elas precisavam optar por qual regime de tributação elas queriam ser tributadas após 40 anos de contribuição para o plano. E com essa legislação nova aí, né, do início do ano, isso também foi uma luta do setor, né? Então o Ministério da Previdência
Previdência acatou, né, essas informações, fizeram um grupo de trabalho e desenvolveram essa nova lei. Então, foi muito importante, foi um ganho muito grande para o servidor e principalmente para os participantes. E de poder verificar ali qual que é a melhor tabela para mim, onde eu vou pagar menos imposto de renda, ou vou ser beneficiado, né, e mas um imposto melhor. De uma renda construída por ele durante esses 40 que muitas vezes lá na frente vai ser a fonte única, talvez, de sobrevivência até. Exatamente. E aí existe tributação ainda na renda? Existe. E no resgate também. Então, e no resgate, é que eu falei, né, do incentivo, que não se tem incentivo tributário. Exato. Na Previdência Complementar. Mas o que eu gostaria de colocar agora no tema, e depois eu gostaria de colocar uma outra questão particular da CELOS, em primeiro lugar, não há nada que supere a inteligência humana. Sem a inteligência humana, né, não há, vamos dizer assim, vinculação, né, entre assim, as decisões. Né? Até como vimos na palestra da Marta Gabriel, ela contribuiu, porque a inteligência artificial ainda não sente. O ser humano sente, né? Então ele já consegue ter um escopo melhor para tomar de decisão. Exatamente. E o calor humano no atendimento, na explicação, tudo isso, a empatia, né? A confiança e, sobretudo, o que se faz pelos técnicos que fazem, no sentido de que você tem uma decisão informada. Né? Uma decisão informada. Você toma uma decisão porque você tem dados para avaliar a situação e tomar uma decisão. Pode não ser a acertada, mas com certeza uma decisão informada, ainda que não seja a melhor, mas você não vai se arrepender dela, mesmo que tenha prejuízo. Ela tem elementos para tomada, né? E ela ser subsidiada ali com informações, com dados. Mesmo que não venha a dar certo, ele assim mesmo ele se conforta dizer, bom, eu pelo menos tomei uma decisão, tentei, é isso mesmo, né? Ele não vai se lamentar porque tomou uma decisão errada. Perfeito. Ele tomou uma decisão para suprir um desejo ou para tomar uma atitude, realizar um sonho e não deu certo. Precisa de momento, né? E comprometeu o seu futuro. Mas o que eu queria dizer em relação ainda principalmente a CELOS, posso falar, existe também muitas outras que fazem, que é reuniões anuais nos locais de trabalho de prestação de contas. Então há um encontro. Há um encontro onde eu vou prestar conta, eu vou dizer para ele... Eu vou até você e eu estou aqui à disposição, trazendo esses dados. E no geral vai lá para receber muita crítica. E até às vezes no sentido, no caso da CELOS, que administra um plano de saúde e um plano de previdência, ele vai na reunião, né, vai se falar de plano de previdência, mas ele reclama do plano de saúde. Né? É fruto talvez de um histórico de desinformação? Talvez, João Paulo? Não. Disso? É porque a entidade está lá à disposição dele para esse esclarecimento. É porque ele vê a CELOS como um todo, ou seja, para ele não existe ele plano, confunde as frentes de atuação. Para ele, tanto o plano de saúde quanto o plano previdenciário são coisas que importam na vida dele. Então, ele toma isso como uma coisa que ele não pode abrir mão. Então, quanto mais a gente presta contas, mais também a gente toma críticas, e essas críticas é que vão modernizar, é o que vai fazer com que a gente melhore o desempenho. Exatamente. E esteja assim exatamente em Entende consonância, as necessidades, né? Isso, em consonância com o participante assistido. Essa é a vantagem de estar num plano de previdência complementar administrado por uma entidade de previdência complementar e estar num banco. Então a gente tem bem claros os serviços agora que estão dentro desses desafios, que busca-se cada vez mais por esses encontros, como estão agora acontecendo aqui em Florianópolis, estamos no Costão do Santinho. Esse barulho, muitas vezes o ruído que você ouve ao fundo é dada toda a movimentação aqui, são mais de 400 participantes que estão em grande movimentação, tanto quanto nós aqui aprendendo, quanto mais, principalmente para mim, que não sou da área da Previdência, né, um mero jornalista, mas estando aqui dentro da toda a curiosidade, nessa facilidade, para quê? Para que a gente traga informações de qualidade. Porque hoje nas redes sociais, em toda a vasta dimensão da internet, a gente encontra muitos
doutores, né, de youtubers, nada crítica, porque é um mercado muito grande, muito promissor, por que não, mas que talvez não exista este lastro ou esta experiência e todos esses valores humanos. Não é um texto que eu li, as pessoas vivenciaram e dividiram ali as suas vidas com vocês. Jaqueline, para a gente encaminhar agora para o nosso encerramento, dentro dessas experiências da portabilidade dos institutos, dos desafios que a gente viu, que dentro desse contato com o participante, desse contato com o público de relação que compõe, que fortalece os fundos de pensão, talvez aqueles que já são assistidos sejam os maiores propagandistas, né? Mas o que hoje, dentro de toda essa oferta, desses desafios, as relações humanas trazem para as entidades de previdência complementar nessa relação, nessa comunicação com este cliente, vamos assim dizer? Bom, eu trabalho com relacionamento ao cliente há mais de 6 anos, né? Na parte da Previdência já há mais de 10, mas especificamente em relação ao atendimento previdenciário, né? Então, aí há mais de 6 anos. E eu vejo que é o respeito à história deste participante. Então, principalmente quando você está numa patrocinadora, você vai lidar com vários perfis de pessoas. Então, pessoas, às vezes, que estavam mais trabalhadores de campo, outros numa parte mais de gestão, outros numa parte mais de comunicação. Então, cada um na sua configuração daquilo que ele contribuiu ao longo desse tempo e das expectativas que ele tem agora nesse momento da aposentadoria. Então, a comunicação é o respeito à história, né, e ao que a pessoa quer para o futuro dela também. E esse respeito, ele vem tanto da transparência do atendimento, transparência da gestão, da governança da entidade, e também mostrar para o participante, né, logo aposentado, né, o quão importante foi ele ter feito essa escolha tão certeira no início da carreira dele. Então, às vezes, a pessoa ela não consegue visualizar isso, né, chegando lá no atendimento ali para... No primeiro contato, No primeiro contato, né? E quando, que nem você falou, a maior propaganda nossa são os nossos aposentados. Exato. É ele saber que 2 dias antes de acabar o mês, o benefício dele vai estar depositado na conta dele. Que ele não precisa, meu Deus, será que vai estar? Será que vai ser menos do que mês passado? Será que vai ser mais do que mês passado? Eu vou receber quanto? A Celos vai me pagar? Ou qualquer outra entidade que eu tenha, né? Esteja aposentado. Então, você trazer sempre, deixar as portas abertas e ter essa transparência com os nossos aposentados e participantes e trazer essa leveza no atendimento, essa empatia e esse respeito à história de cada um. E como vimos ali, Miriam, também tem 2 momentos, né? O primeiro para aderir, iniciar esse raciocínio, essa vivência do poupar, me corrijam, né? Pensando lá no futuro, nessa poupança previdenciária, quanto também um desafio lá na frente. Exatamente. Que na hora que eu posso receber minha aposentadoria, eu manter esse pensamento. Exatamente, porque nós, das entidades, a gente cuida da vida da pessoa, né? Desde a entrada dela, é uma responsabilidade muito grande que a gente faz com muito carinho, porque eu estou cuidando ali da aposentadoria hoje eu estou cuidando da entrada dele na fundação, mas daqui a alguns anos eu vou estar cuidando da aposentadoria dele. Eu tenho que estar ali preparada para também ajudá-lo nessa questão dessa tomada de decisão dele. Como a Jaque falou, tem perfis e perfis de participantes, então eu tenho que me adequar a cada tipo de perfil. Tem aquele participante que vai chegar, que vai saber tudo da SIAP dele, da conta individual de aposentadoria dele, como tem aquele participante que aconteceu esses dias, que o participante não sabia nem quanto que ele tinha lá na fundação. E ele Tomara que tenha uma boa surpresa saber que a poupança dele está gordinha. Então a gente tem que estar sempre trabalhando essa questão da comunicação com o participante, estreitando muito bem os laços com a patrocinadora, com os RHs, né? A gente tem uma parceria muito boa com a Celesc nessa questão, que nos ajuda a levar essa informação para os participantes. Temos sempre também as portas abertas para chegar tanto nos escritórios mais remotos possíveis. A gente vai, pega a galera que está indo para campo, às 7 horas da manhã a gente está lá, porque é um cuidado que a gente quer ter com o participante. A gente não quer que ele, mesmo na fase de contribuição ou de aposentadoria, que ele não tenha esse retorno, né? Porque é diferente de um banco. Hoje você vai num banco, o gerente não senta do teu lado para te explicar tudo certinho, né? A não ser que você tenha um patrimônio... Eu nem sei o nome do gerente. Ele quer vender um produto. Exatamente. A não ser quando ele quer vender um produto ou quando você tem um patrimônio muito expressivo. Já na fundação, não. Ele pode conversar desde o atendente, desde a pessoa que está ali fazendo a inscrição dele no atendimento, até o diretor da entidade.
Então ele tem esse acesso, as portas são abertas para ele. E só para complementar também... A humanização presente, inclusive. E uma questão também que eu acho muito importante das entidades é a fiscalização que a gente tem hoje em cima das entidades. Que é muito assertiva, ela é muito presente nas entidades, que dá uma segurança para o participante, né? Nós, como participantes, a gente se sente protegido, porque a gente tem uma fiscalização ali em cima, o que estão fazendo, o que estão, né, com o dinheiro e tudo mais. Então eu acho muito positivo isso para o participante, né, para quem está... Eu posso dizer, porque eu sou o diretor diretor de fiscalização da Previc, e hoje nós temos uma área especializada em monitoramento. Então nós sabemos em tempo real qual é a rentabilidade do plano, né? Onde é que estão aplicados os recursos, como é que eles foram aplicados, quais são os contratos que tem, quem são os gestores desses recursos. Nós sabemos também... É uma tarefa de inteligência mesmo. Isso, é de inteligência, exatamente. Tanto é que nós estamos agora, a Previc foi selecionada pela FINEP para o programa de inteligência artificial, que vem exatamente dar condições de que não só a gente faça em tempo real a fiscalização, mas também simule situações, façam simulações para ver se aquilo que está sendo feito, né, ele tem resposta lá na frente, ou se tem que fazer uma correção de curso já agora. Então há um suporte até para a própria entidade de previdência complementar, desse claro, monitoramento externo, desse controle, vamos dizer, né? Pode chamar de controle, João Paulo? É controle, né? Mesmo, é controle. Que aí traz mais a seriedade para dizer o seguinte, vocês podem estar caminhando por um caminho sinuoso aí, está aqui o alerta. Está o alerta. Então lá para o participante ele já sabe que ele, além da entidade da qual ele está afiliado e contribuindo, ele vai ter uma instância superior ali, não superior, mas de um órgão de controle, de acompanhamento e monitoramento. Não é só para corrigir erros, é para se antecipar. Porque eu posso estar fazendo a coisa certa... Que é o conceito de inteligência. Isso, exatamente. Eu estou fazendo a coisa certa, mas ela não é suficiente. Então, se eu reposicionar aquilo que eu estou fazendo certo, provavelmente eu posso chegar mais perto da suficiência ou até da suficiência, de maneira que lá na frente o meu benefício vai ser maior, porque além dos recursos portados pela patrocinadora e pelo participante, o rendimento, a rentabilidade do plano foi elevada, e essa rentabilidade, diferentemente do banco, ela vai toda para o participante. Legal. Toda para conta do participante. Então nós temos aqui o que nós apresentamos e explicitamos nesse bate-papo, que estamos aproximando de 1 hora e vamos nos caminhando para o final, porque nós temos muito mais conteúdos. Vê como o tema ele permite, né, não um debate, mas uma discussão madura e segura, né, de como administrar bem seus recursos para que você tenha um futuro garantido aí por conforto, por segurança, e o melhor, ele é construído pela própria pessoa a partir do momento que toma uma decisão, a decisão de poupar para si, e confia, me corrijam, a isso, a entidades que tenham sua credibilidade, seu lastro, sua experiência, sua gestão de recursos e principalmente são fiscalizadas. Exato. Existem órgãos de controle. Para a gente encerrar, Miriam, aos últimos momentos agora a gente falou de educação, falamos de desafios, e uma mensagem para agora que a gente tenha daqui das pessoas que estão nos assistindo dentro desses momentos, os institutos que foram aqui explicitados para tomar a decisão agora. Eu abraço. Eu acho que é bem importante ver com bons olhos essa questão que está vindo agora da inscrição automática. Ela está vindo para beneficiar o participante, né? Então, vai ter muitas dúvidas, né? Mas eu tô me inscrevendo aí num plano que eu não sei nem o que é. Mas também, ao mesmo tempo, a legislação dá 120 dias, né, seu João Paulo? Sim. Para que a pessoa possa se desligar do plano. E receber aquilo que contribuiu. Exato, e receber o que ele contribuiu. Então, vai vir veio para... foi uma melhoria para o nosso segmento, pensando no participante. Ela provoca o diálogo, né? Porque tem aquele participante que está lá trabalhando no campo, como eu falei, que às vezes ele nem sabe o que é a Previdência, ele nem chegou para ele ainda, porque é tanta informação também quando a gente entra na empresa, né? Que a gente acaba não sabendo e acaba não indo atrás. Um exemplo é um plano que a gente tem hoje na Fundação, que ele é totalmente gratuito, ele não tem, porque ele está superavitário.
que a gente chama o plano de pecúlio, que é um plano, como se fosse um seguro por participante, e tem 300 e poucas pessoas no nosso grupo que não têm hoje esse plano. Às vezes, muitas vezes por falta de conhecimento. Então, essa questão de estar longe ou estar em outro momento, né, faz com que a pessoa acabe não se inscrevendo no plano. Então, eu acho que essa questão da adesão automática vai ser muito benéfica para o nosso segmento. Jaqueline. Bom, eu também entendo que ver com bons olhos, né, e o imediatismo, né, ele tá aí a todo momento, principalmente as pessoas mais jovens. Então, a gente tem que começar a pensar no futuro, porque nós vamos viver muito. E isso a gente tem que, então, viver bem, viver com qualidade de vida. E a gente só vai ter isso, querendo ou não, né, já deixando de gastar agora para poder ter essa segurança financeira no futuro. Então, pensar na Previdência Complementar como uma aliada para você ter um futuro tranquilo, confortável, né? João Paulo, é possível contribuir, mesmo teoricamente ganhando pouco? Sim, claro. Independente do piso salarial? Sim. É evidente que quanto menor o recurso que ele aporta, né, tanto menor é a acumulação. E tanto menor vai ser o seu benefício. Mas ela haverá. Mas haverá. Por que haverá? Primeiro, porque todo o trabalho de um fundo de previdência complementar, de uma entidade de previdência complementar, é ganhar a confiança do participante, né, e demonstrar para ele, de volta, que isso tem uma renda, que ele tem um ganho, e esse ganho vai fazer com que aquilo que foi contratado seja cumprido no futuro, né? A confiança é um aspecto fundamental, e é para isso que todo um corpo de profissionais trabalha, para que essa confiança corresponda através de um desempenho satisfatório que vai cumprir o prometido. Então, o que é que eu recomendo? Acredite numa entidade de previdência complementar. Acredite. E se não é suficiente aquilo que lhe é informado diariamente ou que é proporcionado pela entidade, eu sempre adoto a ideia do testemunho, né? Testemunho. Então, se quiser saber o que é uma previdência complementar, se vale a pena ou não... É a melhor das propagandas. É a melhor da propaganda. Pergunte para um aposentado. Exato. Se ele está... Se a decisão dele de contribuir, de acumular, e a decisão dele de não resgatar e transformar isso em benefício, o que é que ele acha? Pegue de 10 pessoas que estão aposentadas e que têm uma previdência complementar e vê o que é que ele vai dizer. E pergunte, né, para 1 ou 2 ou para 30 daqueles que, em vez de transformar em benefício a sua poupança, resgatar, e pergunte se aquela decisão que ele tomou, foi boa ou não. Tá aí uma rápida pesquisa que todos nós podemos fazer no nosso âmbito familiar, no nosso âmbito de amizades, e com certeza colheremos uma resposta que é muito clara. Vários testemunhos. Vários testemunhos. Só tenho a agradecer aqui a presença do João Paulo, da Jaqueline e da Miriam, para a gente bater mais um papo, né, aprofundado dentro de toda essa discussão, que muitas vezes parece uma sopa de letrinhas, parece ser complicado, mas por trás de toda esse tecnicismo, né? De todo existe muito zelo, existem pessoas, existem profissionais capacitados, existem controladores, existe uma legislação e resoluções que fortalecem e transferem essa segurança para você usufruir. Uma forte fiscalização. Exatamente. Então são N grandezas e N fatores que aqui ficaram um pouco mais claros, e fora o todo o acompanhamento e a relação construída a longo prazo dentro do carinho que aqui foi demonstrado. Muito obrigado pela audiência e voltamos em breve. Tchau, tchau.